Vamos com o nosso quadro Giro Entrevista desta sexta-feira. Temos o prazer hoje de receber aqui em nossos estúdios o novo secretário de Educação de Santa Cruz do Rio Pardo, professor Rogério Plina, para bater um papo sobre os assuntos ligados, evidentemente, à pasta que ele passa a comandar a partir de agora, saber também como é que foi essa transição, desde o convite e também as expectativas para o trabalho dele a partir deste momento à frente do setor tão importante que é a educação, e até para aqueles que são, talvez, que não são do setor de educação ou que não sejam muito ligados à política, conhecerem um pouco mais da figura, né, do personagem, né, do profissional Rogério Plina, hoje ao vivo conosco aqui na 104 FM. Rogério, obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, é um prazer falar com você, Diego. Eu gostaria já de início, né, mandar meu abraço pro Dardo. Eu esperava encontrá-lo aqui, mas eu recebi a notícia que ele está convalescendo da Covid, né? Isso, está no último dia da quarentena. Segunda-feira ele está de volta. Que bom. Um abraço para ele. Então, um abraço para todos os ouvintes e especial para os alunos, né, e os funcionários da educação. Como eu falei, quem é da educação e quem também acompanha a política de Santa Cruz conhece o Plina, mas sempre quando alguém assume alguma função importante, uma função nova, acho interessante apresentar para a maioria das pessoas, né? Rogério Plina, por Rogério Plina, quem é? Se apresente, por favor, aos nossos internautas e ouvintes. Rogério Plina é um santacruzense da Gema e uma pessoa extremamente otimista. Uma pessoa que sempre vê copo meio cheio, jamais copo meio vazio. Uma pessoa que confia muito em si mesmo, confia muito nas pessoas e gosta de fazer com que as pessoas deem o seu melhor, né? Eu sou professor de história, de filosofia, sou formado em pedagogia, tenho curso também sou formado também na FATEC, tenho curso de administração também, de técnico, né, da ET. Já morei fora do país, girei bastante, já houve época em que eu pretendia ser secretário de Educação, essa época já passou e eu recebi o convite e aceitei. Porque o tempo não é da gente, o tempo é de Deus. Sim, nesse momento não estava nos planos, o convite não estava nos planos. Não. Sim. Não. Rogério, fala pra gente um pouco da sua experiência em sala, porque ontem o prefeito Diego esteve conosco aqui e ele justamente pontuou que um dos critérios para a escolha de um novo nome para comandar a pasta era de alguém com experiência no dia a dia da educação básica. O secretário anterior, o Marco, tinha uma experiência mais voltada ao ensino superior. Foram vários fatores apontados pelo prefeito, mas esse teria pesado bastante. Essa experiência, o contato com os professores, com as equipes e com os próprios alunos em sala. Fala um pouquinho disso pra gente. Assim, eu estou dentro de sala de aula há pelo menos 20 anos. Eu dei aula nos 3 colégios particulares aqui de Santa Cruz já, né? No cursinho do APEC, no Objetivo, no Camões. Depois eu prestei concurso, sou funcionário concursado, professor de História no município. Né? Lecionei no Arnaldo e lecionei na Escola Frei, lá no Parque das Nações. No estado também sou concursado, né? Já dei aula de História, de Filosofia, de Sociologia, lá o meu cargo é de Filosofia, no estado. Fui por 6 anos diretor da Escola Arnaldo e eu tenho uma proximidade muito boa com o restante das pessoas do setor de educação. Eu também fui diretor de núcleo, de outras escolas infantis, enfim. O Diego, né, conforme a gente foi conversando, ele foi expondo as ideias dele, da necessidade que ele tinha, e aquilo foi combinando com aquilo que eu tenho de visão da educação também e com aquilo que eu sou enquanto profissional, que é próximo às pessoas, uma pessoa que gosta de agregar, né, que conheço todo mundo e que tem uma certa visão de secretaria que já vem de longa data, vamos dizer, que a secretaria sempre trabalhou muito longe dos professores, né? As pessoas, a maioria que estão lá, eles são professores, são, né, chamados para trabalhar, assumir algum cargo na secretaria, até por conta da burocracia que é inerente a qualquer pasta. Mas também a pessoa vai perdendo o vínculo, né? E esse vínculo, no meu entendimento, jamais deve ser perdido. E é esse vínculo que eu quero resgatar, né? Por daí eu trabalhar pela proximidade, né, de uma equipe mais coesa. A gente pode esperar mudanças na gestão da educação
mais no sentido de relacionamento entre a equipe, novas políticas de RH, entre aspas, isso. Ou podemos ter mudanças, inclusive, na forma como o currículo que é estabelecido pelo Ministério da Educação é aplicado em Santa Cruz? Queria que você falasse sobre isso. Bom, as mudanças, elas acabarão ocorrendo. Ontem eu estou, na verdade, tomando contato, tomando pé das coisas, mas ontem já fizemos uma reunião com o pessoal que trabalha na secretaria e já foi dito, olha, minha maneira de trabalhar é essa, né? Eu sou assim e pretendo fazer as coisas desse modo, então é necessário que as pessoas se adequem à nova forma de trabalho, né? E essa forma de trabalho, evidentemente, todos que estão lá terão oportunidade de entrar e trabalhar e realizar um trabalho. Evidentemente que quem não conseguir se ajustar às novas maneiras, né? Ou ela vai para uma outra função que seja mais adequada, ou ela volta para a sala de aula, né? E eu posso compor uma equipe com outras pessoas de outras localidades também. Na questão da pedagogia, da educação propriamente dita, a gente segue, né, o BNCC, as determinações do Ministério da Educação, da Secretaria Estadual de Educação e do próprio município, né? Nós adotamos uma apostila aqui no município. Então, aquelas disciplinas que estão na base comum curricular, todas elas são atendidas. Agora, nós temos também a possibilidade de estender outras necessidades, tanto do município, quanto outras expertises que a gente pode trabalhar também na educação. Certo. Que, digo, a questão de projetos, alguma função profissionalizante. Eu tenho um sonho de colocar, por exemplo, né, obviamente numa relação futura, que a gente precisa montar isso, algum aluno que tem interesse aqui na 104 FM, por exemplo, para ir vendo como é que é o trabalho, né? Não é uma função remunerada, nada disso, mas para as pessoas pegarem logo cedo, pede como é o trabalho, né? A função, áreas que elas têm interesse e já começar a conhecer. Isso pode despertar um interesse futuro, a pessoa pode guinar para ser um locutor como o Singolani. Então a gente tem que trabalhar outras coisas, porque o mundo ele vem mudando muito rapidamente, né? Então, antigamente você fazia escola, fazia uma faculdade, estava garantido o resto da vida. Hoje não, né? Então a pessoa precisa se adaptar a todo momento. Então, o quanto antes as crianças tiverem essa oportunidade de aprenderem a aprender, né? Isso de uma maneira bastante autônoma, isso vai ser melhor. Então a gente também pretende trabalhar nesse sentido. Pelo que a gente acompanha, apurando informações junto a profissionais da área da educação aqui em Santa Cruz, em conversa com interlocutores, com as nossas fontes, dá-se a impressão que essa troca, Rogério, e a escolha do seu nome, a princípio, é muito mais para apagar um incêndio interno, para resolver questões internas da secretaria, do que de fato ter que dar conta de problemas de sala, de currículo, pedagógicos. Me parece que isso está transcorrendo de maneira muito positiva. Até os indicadores apontam que Santa Cruz avança na educação. Santa Cruz está a melhor educação da região. Então me parece que você vai ter que resolver buchas para dentro, da porta para dentro. É por aí. Também. E quais são esses principais problemas, desafios que logo de cara o Rogério vai enfrentar? O primeiro deles, relacionamento interpessoal. Né? Aquilo que eu já até citei. Outra coisa, a morosidade de algumas realizações, principalmente aquelas ligadas a obras, né? Creche, reforma de escola, né? Algumas coisas que precisam ter uma maior celeridade. É claro que isso não depende somente dos trabalhos da Secretaria de Educação. Mas, veja bem, eu sou uma pessoa que, se alguém ir no Arnaldo, por exemplo, dizia, olha, eu moro em tal lugar, tal, e eu precisava uma vaga aqui, e eu não tinha vaga, mas eu falava, bom, se mora aqui no entorno, eu sou obrigado a oferecer. O que eu fazia? Eu pegava minha moto e ia na casa da pessoa para ver, né? Marcava, enfim. Então, quer dizer, eu não fico esperando as coisas acontecer, eu vou atrás, né? Então não quer dizer que isso é uma garantia que as coisas venham a acontecer mais rápido, mas eu sempre vou estar em todo lugar que é necessário, né? Fazendo a devida pressão, não de maneira forçosa e deseducada, evidentemente, né? Mas para que as coisas tenham maior celeridade. Você vai comandar uma pasta que é uma das mais importantes por si só, por ser educação, e educação tem que estar nesse eixo da administração, seja no município, no estado, no país. É o segundo maior orçamento, provavelmente, atrás apenas da saúde. É o segundo maior setor em termos de funcionários também. E
tem essa peculiaridade de ser um setor com muitas pessoas críticas, não no sentido de pejorativo. Sim. São pessoas com boa escolaridade, Sim. Formação, essas pessoas, elas estão atentas aos seus direitos, elas cobram, né? E por isso torna também um ambiente delicado e eu quero me aprofundar nesse tema justamente porque você diz que esse foco no relacionamento, ele vai ser o desafio logo de cara. O seu nome, ele foi apresentado de alguma forma antes para a equipe? Quando o Diego fez o convite para você, ele disse o seu nome está sendo bem aceito? Foi feita uma consulta? Ou como é que você hoje percebeu o feedback da sua chegada junto aos profissionais da pasta? Olha, a vida toda, né, desde que eu era diretor de escola, que eu fiquei conhecido, sim, né, sim. Participava de reuniões, enfim, toda vez que havia troca de um secretário, o nome que saía na boca, vamos dizer assim, a boca pequena, né, dentre os professores e demais funcionários, é que eu seria chamado. Isso mudaram vários secretários e toda vez tinha essa conversa. Eu acredito isso a maneira como que eu trabalho. É sempre com respeito, é sempre ouvindo bastante, é sempre acatando a melhor ideia, independentemente se ela é minha ou não, né? Então eu acho que isso fez com que as pessoas acreditassem que a minha maneira franca de ser e de trabalhar seria uma boa para a Secretaria de Educação, porque algumas conversas que se tinha, algumas posso dizer, fugiu a palavra, algumas reclamações, certo, que eram discutidas comigo, eu não fico em cima do muro, eu dou minha opinião, né? Então, as minhas opiniões acabavam sendo aquilo que eu acredito, na maioria das vezes favoráveis àquilo que as pessoas pensam. E elas confiam em mim que se eu digo A, eu vou continuar dizendo A e eu vou lutar pelo A, né? Então, acho que essa é a coisa. Do ano passado para cá, do final do ano passado para cá, eu tenho recebido ligações de agente político, de vereador, de jornalista, de professor, de diretor, de todo mundo. Você vai entrar. Eu falo, gente, não sei, ficou um negócio tão grande que eu cheguei e falei assim, gente, eu tenho certeza que as únicas pessoas que não sabem que eu serei o novo secretário de Educação sou eu e o Diego, prefeito. Porque todo mundo já está sabendo, né? Então, quando o Diego me convidou, nós conversamos e obviamente, ele conhece essas características, porque estava com elas bem assegurado no seu pensamento e dizendo, preciso que você faça isso. E, obviamente, que não ia oferecer à toa, já com um plano de trabalho meio que focado e pronto, né, se ele não achasse que eu trabalho dessa maneira. A gente vem há um certo tempo trazendo algumas informações aqui na 104 FM sobre o cenário da educação, questões internas, de pessoas que ocupam cargos importantes, de um descontentamento do município com a gestão da pasta. Fizemos entrevistas com o próprio Marco Martellini há um certo tempo, questionamos se ele estava realmente seguro que seria mantido no cargo. Ele disse que esperava que sim. Há cerca de 2 semanas entrevistamos o Diego, também aqui o prefeito, e ele externou o seu descontentamento com algumas coisas que deveriam mudar. E nessa apuração de informações, eu cheguei inclusive a apurar, Rogério, que havia já essa ideia realmente de troca no comando da secretaria, mas que o Marco Martellini deveria cumprir como última etapa uma espécie de reestruturação, usando um termo sem querer ofender as pessoas, mas uma espécie de limpeza. Alguns cargos ocupados por pessoas há um certo tempo deveriam ser arejados, outros nomes, e aí até para que o novo secretário já pudesse chegar sem ter que se desgastar com essa situação, ele faria essa limpeza para um próximo secretário, no caso é você. Fiquei sabendo que ele fez parte desse trabalho e outras situações agora caberão a você e ao prefeito decidir. Procede? É por aí o caminho ou não? Olha, eu não entendo, não conversei com ele a respeito dessas coisas, né? Mas mudanças ele vinha implantando. Eu sei que existe um descontentamento de longa data com alguns colaboradores de dentro da Secretaria de Educação, né? Isso é público notório. Mas o que eu disse para o Diego, e já disse nessa reunião de ontem, é o seguinte: eu não estou aqui para exonerar ninguém, né? Estou aqui para fazer o serviço. É óbvio, né? Porque eu tenho pessoas lá dentro que estão há muito tempo, né? Que elas fazem o trabalho e outras pessoas não sabem fazer. Você não pode chegar em qualquer lugar
e cortar a cabeça, vamos dizer assim. Então seu corpo morre, né? Tudo morre. Então, eu ali dentro, eu tenho condição de avaliar qual é a verdadeira necessidade de um funcionário de outro. Eu pretendo fazer com que duas pessoas tenham ciência de uma mesma função, né? Para que a gente não fique preso e amarrado a uma pessoa ou outra pessoa. Agora, também, se uma determinada pessoa, cujas pessoas que não trabalham ali dentro acreditam que ela deva sair, se ela mostrar serviço e tiver tudo certo, eu não tenho nenhuma intenção de mandar. Eu quero o serviço feito e bem feito, né? Não importa se um não gosta do outro, o outro não gosta do um, né? Mas o serviço tem que ser bem feito, tem que ser ágil. Agora, se a pessoa não conseguir se adequar, né, vai ser pela questão profissional, jamais pessoal. Sim, o prefeito frisou muito a sua experiência em sala como um fator importante na escolha do nome do Plina. Essa experiência em sala permite justamente a expertise do contato com alunos, com os funcionários da rede, mas principalmente com os professores, entender quais são as principais demandas e o que é viável, o que não é. Agora você vai estar do outro lado do balcão, entre aspas. Você vai ser alguém que vai ser cobrado pela categoria. Sim. E você é um sujeito politizado, participa do debate público em Santa Cruz há muito tempo. Como é que vai ser agora do outro lado do balcão? O que você já sabe, até pela sua experiência pretérita, que é algo que precisa ser mudado em relação aos professores, seja na forma de tratar, em melhorias? Quais que são as principais necessidades da categoria hoje? Sim. Veja bem, Santa Cruz tem, vamos colocar aí, 3 níveis de ensino. Sim. Né? Tem o infantil, tem o Fundamental 1 e o Fundamental 2. Claro que tem outras coisas, creche, mas só para falar de onde os professores trabalham. Às vezes existe uma concorrência até que se cria por causa do desconhecimento de cada um desses 3 setores sobre a maneira de trabalho, a função de trabalho, aquilo que é peculiar do outro. Então, às vezes, o infantil não entende o Fundamental 2, o Fundamental 2 não entende o Fundamental 1, e isso gera até certa celeuma, às vezes. Eu tenho bastante contato, principalmente com Fundamental 1 e 2, também alguns do infantil, mas a gente pretende o quê? Cuidar da especificidade de cada um, mas que a pessoa não fique pensando que, mas se aqui pro Fundamental 2 foi feito isso, pra gente tem que ser feito aquilo. Não. A questão da organização do trabalho, cada um tem a sua, né? Um professor de infantil do Fundamental 1, ela fica o tempo todo com um determinado aluno, o outro, senão ele vai trocando de sala. Então tem muitas coisas assim. Com relação às relações de trabalho, né, ao horário, essas coisas, eu também, você acabou de dizer, sempre participei do debate público e também do debate ali dentro da escola. Sim. E eu nunca me furtei a responsabilidade, nunca fui falso em nada, né? Então, se eu era uma pessoa pró-professor, eu continuo sendo essa pessoa pró-professor. Evidentemente que eu terei ali na secretaria outras funções que não apenas tratar do professor, mas tudo aquilo que é reivindicação, que é aquilo que eu entendo ser direito e aquilo que a lei permitir, você pode ter certeza que aqui está uma pessoa lutadora ferrenha para isso. Aliás, em falar em questão de lei, o que a lei permite ou não, entrar num ponto bem prático, objetivo, que é essa mudança em relação ao piso. O piso. Ontem até passou batido, eu esqueci de abordar esse assunto com o prefeito, a gente falou sobre outras coisas, mas eu esqueci realmente, peço até desculpa a quem tinha enviado a pergunta. Mas hoje estamos com o secretário aqui, então eu posso perguntar para ele. Isso. Estabelece, né, o presidente oficializou a questão do aumento do piso da categoria, e muita dúvida sobre como é que isso vai ser definido em Santa Cruz. A gente conversou mais com vereadores da base governista sobre o tema e eles garantem que, havendo condições legais, assim que possível, isso vai ser pago, tem dinheiro em caixa e vai se cumprir a lei. Mas é importante, né, nesse primeiro contato, pelo menos aqui com a audiência da 104, o secretário já tratar desse assunto. São muitos professores que acompanham o nosso programa. Então vamos falar disso aí, essa questão do aumento do piso. O que já tem de definido, Plina? O que você disse a respeito da fala dos vereadores está correto. Sim. Tá? Já começando assim. O presidente Bolsonaro, ele assinou, né, esse reajuste do piso salarial. Ele já vinha nesses 2 anos meio congelado, só por conta de pandemia, né? Então deu aí um percentual de 33 ponto alguma coisa, que não me lembro agora, por cento. Pois bem, só que as pessoas precisam entender que o piso é uma coisa, o salário é outra coisa. Sim. Né? Então, por exemplo, se o piso agora for para 3.800 ou 3.900 para arredondar para cima, se o piso for para 3.900 e eu já ganho 4, veja,
não tem muito o que fazer, né? Você já ganha acima do piso. Agora, o que houve? A gente tem que olhar um pouco mais fundo, porque a mudança se deu no valor hora-aula. Então, a hora de trabalho do professor era 14,4 por hora, uma coisa assim, e agora foi para 19,22. Então, aí que vai se dar o aumento. Na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo, por intenção do prefeito Diego, primeiramente, o que está acontecendo? Até vou citar uma frase que foi crucial para que eu aceitasse o cargo. O Diego falou para mim assim: Plina, eu não quero funcionário agradado, eu quero funcionário satisfeito. Então, faça esse trabalho assim, não é a pessoa, não, porque olha, eu vou te dar um tapinha nas costas, que tá agradando, então vamos levando a secretaria porque o pessoal nos agrada. Não, eu fazer as coisas que tem que ser feito, o que dá para fazer vai ser feito, para melhorar para todo mundo, toda a categoria, né? Para eles ficarem satisfeitos, pessoas satisfeitas trabalham melhor. Sem dúvida. Então, o Diego já vinha elaborando essas coisas, e não teve meu dedo nisso, eu apenas tomei contato agora. Por quê? Porque o Bolsonaro assinou a lei e ela tem que ser implantada. Então o Diego vai implantar. O que acontece é que a Confederação Nacional dos Municípios entrou com uma ação desfavorável a essa lei. E aí uma outra confederação, agora me escapa o nome de professores, também entrou. Então foi judicializada a questão. Hoje, isso não implica que hoje a lei o decreto do presidente não vale, ele está valendo, né? É uma decisão de cada município. Exatamente. Já cumpriu ou espera a judicialização. O Diego já pediu na secretaria e já está pronto, inclusive a tabela de aumento. Né? É uma tabela de aumento que, veja, não estou dizendo esse aumento será dado. Eu estou dizendo aquilo que os vereadores disseram. Se for legal, tudo, você pode ter certeza que vão receber, eles falaram corretamente. Já está pronto uma tabela com reajuste, porque evidentemente que Santa Cruz não tem carreira que ganha abaixo do piso, né? Então, desses 33 ponto alguma coisa por cento, já tem uma tabela de reajuste, né, baseado na lei do piso nacional, de 30,5% aproximadamente. Então já está feito esse cálculo. Inclusive o Diego me garantiu, falou: Rogério, nós vamos fazer, tendo que pagar, né, ou seja, sendo legal, a gente vai pagar. E se for retroativo a janeiro, a gente não vai criar precatório para pagar ano que vem, não. A gente vai pagar também, inclusive o janeiro e fevereiro vão receber. Se essa decisão surgir daqui a 3 meses, não tem paga então, retroativo. O professor pode ficar tranquilo. É vontade do Diego, é vontade do secretário, né? Cumprir a lei. E até onde a gente está entendendo aqui, existe esse pequeno imbróglio, mas até onde a gente está entendendo, essa lei é para ser cumprida e será cumprida. Certo. Né? Então, existe também um aumento aí pro restante do funcionalismo que recai, inclusive, com os funcionários da educação, que é de 10,5%. Sim. Né? Que também, se for a questão do retroativo, vai ser pago, né? Vai ser pago, não tem problema nenhum. Né? Então, o Diego, nesse sentido, ele é uma pessoa assim que preza muito pela qualidade do ambiente de trabalho, pela qualidade do atendimento que os funcionários da prefeitura têm que dar. Então, ele quer gente satisfeita. Durante o seu comentário, você falou sobre essa situação do piso. Só para mim entender, se alguém já ganha acima do piso, que pode subir, vamos supor, para 3.800 alguma coisa, ela não vai ter alteração nenhuma no salário dela? Não, ela terá, mas veja, o que a gente precisa entender que necessariamente não é que automático, não, deu um aumento lá do piso, por exemplo, em Santa Cruz do Rio Pardo, por 40 horas, dizer assim, né? Não é bem esse cálculo, por quê? Porque você tem que calcular a gente está arredondando, né, para facilitar uma coisa geral, né? Mas por 40 horas, eu acho que o menor salário, o inicial ali está 3.800 e pouco. Agora o piso chegou, falta R$14 para com esse aumento do piso, a prefeitura ficou abaixo de R$14, uma coisa assim. Certo. Enfim, já está no piso. Só que é o seguinte, pensa o prefeito fazer assim, eu vou pegar e vou aumentar só a base. Ou seja, eu entrei hoje na prefeitura, né? Tem lá o plano de carreira, as evoluções, né? Coisas também que nós vamos mexer, né? Nós vamos fazer acontecer algumas coisas que não têm acontecido nesse plano de carreira, ele vai funcionar, né? Nós vamos fazer toda uma revisão, já foi conversado com o Diego, é interesse dele. Mas esse aumento de 33% colocaria o quê? Olha, eu vou dar só para a base, então. Aí a base chega quase a colar no último ponto. Então, o Diego fez o seguinte, vejamos o que a gente tem que fazer para adequar,
né? Então foi lá em torno de 30%, conforme eu te disse. Esse 30% vai para todo mundo. Então, as pessoas que estão já evoluir na carreira também terão. Continua a mesma planilha do plano salarial, do plano de carreira. Sim. E vai ser alterado para todos em 30%. Então o Diego podia fazer assim, vou adequar aqui o piso e depois os outros ficam assim mesmo. Então sim, a pessoa acabaria sendo, entre aspas, prejudicada, porque toda a carreira que é construída, tudo aquilo que ela acumulou, ficou por terra. Não, ele fez tudo certinho. O cálculo está pronto, né? Então não é que porque o Diego está enrolando. Não, o Diego está pronto, só está esperando autorização, porque é coisa mais dura do mundo, né? Você e contra uma lei na administração pública, depois você tem que devolver o dinheiro. Sim. Né? Como é que faz depois? Se o Diego dá e depois não é para dar, vai ter que descontar. A partir dessas ações, se houver uma decisão contrária à lei, o que se pagou teria que ser reembolsado. Reembolsado, né? Então, agora sim, o professorado, né? Que agora a gente está falando da questão do piso salarial, do magistério, o professorado pode ficar tranquilo, é desejo do Diego, né? De satisfazer a necessidade do piso e fazer com que o professor tenha mais qualidade no trabalho e um salário melhor, independentemente de lei federal ou não, né? Então, essa lei vai ser acatada com toda certeza, caso seja lícito, só isso. Para quem chegou agora, estamos ao vivo, 13h mais 8 minutos, conosco o secretário municipal de educação, o novo secretário Rogério Plina, batendo um papo, falando um pouco das suas ideias, dos desafios que ele já encontra nesse primeiro momento, dos seus planos para a área da educação aqui em Santa Cruz do Rio Pardo. Para aqueles que ainda não o conheciam, também ter um pouco mais de contato com essa figura importante, afinal, educação, né? Parece até discurso manjado de político, mas a educação tem que estar no centro, de fato, da gestão pública, é muito importante para todos nós. Aliás, sobre isso, eu quero falar um pouco mais sobre questões pedagógicas. Qual que é a sua visão sobre a importância da educação básica, de que forma isso tem que ser gerido, até porque agora você tem a caneta na mão, talvez muita coisa que enquanto professor você tinha como pedido, militando ali junto com os colegas em sala, quem sabe agora você pode colocar em prática tendo o poder da caneta na mão. Eu tenho, por exemplo, uma visão em contato com colegas que trabalham na educação, pensando na educação básica, né? A questão de acessibilidade me parece ser um gargalo importante. Não se cumpre a lei, não só em Santa Cruz, como em outros municípios, por exemplo, de ter eventualmente um assistente, um auxiliar na sala para uma criança autista, para alguém que tem um TDAH, perdão. A acessibilidade, às vezes, inclusive, estrutural. Às vezes os prédios também, isso melhorou muito, mas também há algum tipo de gargalo, mas principalmente em ter treinamento para que se atenda as crianças que tenham necessidades especiais, que se cumpra a lei, dando a devida assessoramento. Isso não é feito em Santa Cruz como em outros municípios. Queria saber a sua visão sobre isso. Bom, eu começar numa questão pedagógica que é bastante importante para mim e que houve uma mudança da lei federal e a gente tem que cumprir, que é o seguinte, não estou falando de retenção, não é isso, mas o governo estadual, há muito tempo atrás, criou a questão da progressão automática. Perfeito. Né? Progressão automática é uma coisa maravilhosa, no papel, mas na prática não. Na prática ela ainda existe. Né? Então isso era para o Estado, foi passado para o município. Então veja bem, nós já encontramos, inclusive dentro do município, da rede de ensino municipal, né, por força dessa lei, alguns alunos que têm muita dificuldade na leitura e na escrita, né, e que já passaram da fase de alfabetização. Porque ainda que você tenha um material didático, no caso a apostila, que trabalha na espiralidade, que sempre retorne, mas a alfabetização não. É no primeiro aninho, segundo aninho, terceiro ano, olha lá. Né? Então, um aluno que passe dessa fase sem o devido aprendizado, obviamente, não aqueles que tem algum problema de dislexia e tal, que aí, né, você sabe que é a condição normal. Mas uma outra criança que tem essa dificuldade, isso não pode acontecer. Porque você fica proibido de reprovar, não que deva ser reprovado, não é esse o assunto, mas se você não reprova, né? Reprova no sentido de se você não dá outra oportunidade, esse aluno vai carregar para o resto da vida conteúdo deficitário. Esse deficitário. Então, a gente precisa criar meios de que, detectados esses alunos que estão com essa dificuldade, ainda que progridam, né, normalmente conforme a lei determina,
que ele também tenha oportunidade em outras ocasiões, ele dentro da escola, seja no contraturno, para ele absorver, ou seja, para fazer a evolução continuada. Sim. De fato, né? Então essa é uma preocupação. Questão de alunos com necessidades especiais. A questão de reformas que eu disse anteriormente tem a ver com a questão da acessibilidade. Na maior parte dos casos, as escolas já estão estruturadas com rampas, enfim, né? Inclusive no Arnaldo você tem rampa para todo lado e você tem até uma cadeira de roda lá se alguém precisar. Certo. Né? Tá lá. E agora, uma questão que realmente pega muito, Diego, é a questão de acompanhante. Exato. De monitor para acompanhar, né? Você lembrou bem, tocou num ponto muito correto, porque essa é uma preocupação. Inclusive hoje, né, eu recebi uma notícia de uma mãe que gostaria de conversar comigo. Eu já pedi para a colaboradora responsável para marcar com ela terça-feira, porque eu não vou estar aí na segunda-feira, vou para São Paulo cuidar da nomeação, né, dos trâmites legais. E disse para ela, terça-feira a gente conversa, porque essa mãe pretende também uma pessoa que fique ao lado da sua filha. Sim. Pois bem, eu explico. Você deixar uma pessoa como acompanhante, é preciso que você tenha, primeiro, um embasamento legal, segundo, um embasamento técnico no sentido da medicina, né? Que haja essa necessidade. Então, nós pensamos agora em formar dentro da prefeitura um conjunto de pessoas, uma equipe, né, uma banca, vamos dizer assim, para analisar caso a caso, chamando, por exemplo, se a pessoa faz um tratamento com uma profissional da prefeitura, da saúde, ou em São particular, ainda que seja por videoconferência, a gente fazer uma reunião para ver se realmente há necessidade, né, com professores, com inspetor que atende essa criança, para ver se há real necessidade. Havendo a real necessidade, existe já a legalidade, né? Aí você entra num outro porém. Por quê? Porque quem faz esse acompanhamento é uma monitora, né? Ou monitor, enfim, monitora. Ocorre que suponhamos que uma criança venha para a escola Frei no 8º ano, no meio do 8º ano. Então ela vai ficar 8º ano, 9º ano. E aí tem a necessidade de eu colocar uma pessoa. Se eu for lá e contratar uma monitora para esse fim, tudo bem, né? Vai estar certinho, beleza? Evidente. Só que daqui 1 ano e meio eu tenho uma monitora, entre aspas, sobrando, né? Então a gente não pode inchar o quadro, porque ele não pode ser desinchado, ele tem que sempre andar assim. Hoje em dia, nós temos, por conta, evidentemente, da pandemia, um monte de empresa está passando por isso, mas nós temos falta de pessoas, né? Existem pessoas que estão em quarentena, enfim, né? Outros que se afastaram por outros motivos. Agora, existe até uma intenção, nós estamos conversando com o prefeito, porque o prefeito é bastante responsável no sentido de não criar uma despesa que possa, no futuro, causar problemas, para aumentar o número de cargos para monitor, para realmente atender essa demanda. Por quê? Porque nós temos 2 creches aí bem grandes que estão pelo menos na metade das obras. Sim. Então, elas vão demandar monitores. De repente, um adiante na contratação dessas profissionais já acaba servindo para essa função. Tem que buscar alternativas, né? Você pode ter uma monitora que tem um treinamento para atuar no caso de um acompanhante de um autista, que é o exemplo que a gente está usando aqui, e não tendo esse aluno, ela pode ocupar uma outra função na rede. Exatamente. Mas o que eu acho, o que você tem que é cumprir a lei, já existe para isso e tem que fazer. Um outro exemplo de lei que não é cumprida, a gente recentemente entrevistou o Dr. Marcelo Saliba, do Ministério Público, né, promotor de justiça, e ele notificou não só a Prefeitura de Santa Cruz, como outras da região, devido à falta de profissionais de assistência social e psicólogos nas escolas, que também é uma lei. Hoje a Prefeitura coloca à disposição de todos os colégios profissionais da rede de saúde. E isso não é o ideal, não é o que a lei preconiza e não é o que vai atingir o objetivo desses profissionais. Sobretudo no momento de pandemia, que infelizmente a gente tem situações de empobrecimento de famílias, você tem situações de desgaste familiar causados também por crise econômica, crise de saúde.
Esse profissional de psicologia, de assistência social, é fundamental nas escolas. E Santa Cruz, assim como outras cidades, também não cumprem. Você está chegando praticamente hoje. Eu não estou querendo jogar o baú em cima de você, mas são questões que a gente discute muito aqui no programa já há um certo tempo. Eu quero saber como é que está alinhado o pensamento do secretário para tentar resolver esses gargalos, né? Viu, Diego? Quem aceita o bônus, aceita o ônus. Sim, claro. Né? Então, a partir de hoje, essa é uma responsabilidade minha. Sim. Então, se a lei diz que tem que ter, tem que ter. Né? E não vai ficar só no ter que ter. A gente vai ter que arrumar um jeito de pôr. Para que isso realmente funcione. Então, a intenção minha é equiparar toda a atividade dentro da secretaria com o que preconiza a lei. Ponto. No caso do Arnaldo ali, que eu sei onde tem pelo menos 3 vezes por semana uma psicóloga, funciona, né, bastante bem, mas nós sabemos que são vários locais que nós temos essa necessidade, inclusive a prerrogativa legal de colocar. Eu imagino que deve ser feito. Agora, houve um momento, e alguns anos atrás, Diego, que tinha muito dinheiro na educação, depois passou a ter muito pouco dinheiro, país em crise, enfim, e agora nós voltamos a ter dinheiro. Esse próprio aumento do piso é por conta do quê? Por conta de um repasse. E esse repasse vai ter que ser acrescido de valores federais, se eu não me engano, até 2026 ainda. Né? Então, vai aumentar o dinheiro. Bom, se vai aumentar o dinheiro, nós precisamos necessariamente investir esse dinheiro, primeiro, na qualidade sempre e naquilo que a lei determina e que não existe. Então, hoje eu não vejo, claro que ninguém está nadando dinheiro, mas não vejo problema sendo falta de recurso. É falta realmente de fazer essas adequações necessárias e tão logo eu já seja capaz de ter compreendido o funcionamento e o que eu devo fazer para acertar, isso vai ser feito. Confirmando a hora certa, 13h19. Eu vou chamar um rápido intervalo, Rogério. A gente volta em instantes para o segundo bloco do programa, já para a parte final. Vou ler as perguntas que estão chegando, muitas perguntas aqui. Muitos parabéns para você também aí desejando sorte nessa nova empreitada. Eu vou ler todos daqui a pouco. E no segundo bloco também falar sobre questões políticas. Ontem, em conversa com o próprio Diego aqui, a gente falou que o papel do secretário, não deixa de ser, aliás, um agente político, é fundamental, seja para audiências com representantes do Estado, da União, contato aí com os demais políticos. É importante também essa dimensão. A gente fala sobre isso depois do intervalo, segura aí. Giro de notícias. Finalmente um clube de benefícios completo. No aplicativo da Rede Corrente você aproveita tudo que um clube de benefícios completo de verdade pode oferecer. Descontos em medicamentos, exames e consultas médicas, ofertas exclusivas em passagens aéreas, cupons de descontos nas melhores lojas da web, preço justo em educação e lazer, conta digital com diversos serviços. Pensa que acabou? Entre no site redecorrente.com.br, conheça outras vantagens em virar um elo dessa corrente. Rede Corrente, seu universo na palma da sua mão. Rio Pardo Locação de Máquinas, a pioneira no ramo em locação de ferramentas, betoneiras, martelo rompedor, cortador de pisos, serra mármore, containers e muito mais. Trabalha com consertos de máquinas. É assistência técnica autorizada e exclusiva em Maquitas e Devalt. Tem ferramentas manuais, carrinhos de pedreiros, furadeiras, ponteiros, talhadeiras, escadas, luvas e muito mais. Rio Pardo Locação de Máquinas é onde sua obra não empaca e o serviço rende. É na Carlos Rios, próxima ao Supermercado São Judas Tadeu. Chácara Peixe, fale com o amigão João Paulo, ligue 3372-5975, 3372-5975. Casa dos Vidros, a mais completa. Oferece a maior variedade e muita qualidade em vidros em geral. E agora, Euroshow. Esquadrias de alto padrão, um novo conceito em esquadrias de alumínio. Casa dos Vidros, revendedor autorizado Euroshow, a mais completa em vidros com muita qualidade. Tudo em vidros. A Casa dos Vidros é muito mais eficiência em sua obra. Não se esqueça, vidro tem que ser original, tem que ser Blindex. Casa dos Vidros, à sua disposição. Orçamentos 3372-2099 ou 99610-0128. Na Conselheiro Antônio Prado, Rua do Cinema, 3372-2099 ou 99610-0128. Há 44 anos realizando sonhos.
Falou em construção, lembrou de Emerson Construções. Tudo para construção para você realizar seu sonho. Reformas, construções em geral. Ligue 99722-9605. Oferece tudo do alicerce ao acabamento para a sua obra. Equipe completa, profissionais de alta qualidade. Pedreiros, carpinteiros, encanadores, eletricistas, marceneiros e também conta com engenheiro responsável com mais de 20 anos de experiência no ramo. Construindo ou reformando, Emerson Construções está sempre com você. Ligue 99722-9605. Rua Carajás, Cidade Jardim, em Santa Cruz. Atende toda a região. Emerson Construções. Giro de notícias. Estamos de volta com o Jornal Giro de Notícias pela 104 FM, também ao vivo com imagens no Facebook, na página Diário Cidadão. Para quem chegou agora, está aí vendo e assistindo no Face, nosso convidado é o novo secretário de Educação aqui de Santa Cruz do Rio Pardo, o professor Rogério Plina. Agora, questões da política, Plina, você é politizado e também participa do debate público, foi candidato a cargos políticos por diversos motivos. Nas redes sociais faz questão também de se manifestar politicamente sua visão de mundo, suas preferências, sua ideologia, etc. Até que ponto isso também ajudou na escolha, digamos assim, do Diego, já que você é alinhado, imagino, com o grupo político dele, dividem aí opiniões para a área de educação que devem ser próximas. Se fosse o contrário, não estaremos conversando aqui nesse momento. As questões de política, alinhamento ideológico, grupo político, isso também pesa? Na escolha? Também. Pesa. E depois no trabalho, como é que isso pesa? Sim, também? Pesa, né? Pesa também na escolha. Mas veja, escolha, né? O Diego tomou bastante cuidado. Por quê? Porque quando o Diego ganhou a eleição, nós trabalhamos juntos, ele me chamou lá e falou assim: Plina, você foi diretor, tal, você precisa de alguma coisa, você pensa de alguma coisa, né? Veja, não é que ele me ofereceu alguma coisa, mas ele me deixou uma abertura muito grande para que, se eu quisesse alguma coisa, eu pedir. Não estou dizendo que ele daria, e de repente seja só impressão minha, mas é essa a impressão que eu fiquei. E eu disse a ele: Diego, nós trabalhamos juntos, você não me deve nada, né? Porque eu trabalhei com você porque eu acredito em você, e eu estou muito bem. Eu vou começar a dar aula esse ano com meu filho, que ele está no normal também. Ele estava no 5º ano, foi pro 6º, né? Então eu estou priorizando isso aí, porque eu tenho, eu quero ter a satisfação de dizer: olha, eu dei aula pro meu filho, tal, e tive essa satisfação. Uma experiência, né? Essa diferente, experiência. né? Nem todo professor pai consegue ter essa. Exatamente. E por sermos do mesmo grupo político, evidentemente que nós, principalmente na época da eleição, nos encontrávamos bastante. Isso fez com que a gente tivesse, nessa proximidade, a oportunidade de conhecer um ao outro. Sim. Né? Porque eu conheci o Diego muito mais de vista, se conversava esporadicamente, da época eu era diretor e ele era secretário da saúde. Sim. Mas nunca tive amizade de conversar, né? E depois a gente pegou essa amizade também. Então, questão política importante, evidentemente, mas questão pessoal também, um afinamento pessoal. Eu gosto muito do Diego, não por nada, entendeu? Enfim, é uma pessoa que me é agradável. E eu acho que a recíproca é verdadeira. Né? Então, juntando esse fato, confiança, né? Porque é um cargo de confiança, mas a gente precisa confiar mesmo na pessoa. Claro. Né? E a parte técnica favorável que ele viu com quem ele investigou, vamos dizer assim, eu acho que foi primordial, né, para a escolha. E bom, quando alguém se lança na política, ela está exposta, óbvio, para o ônus e o bônus que isso pode trazer. Falar sobre grupo político. Hoje, talvez o principal integrante do grupo político do Diego seja o deputado estadual Ricardo Madalena, pensando nas verbas que ele destina a Santa Cruz, emendas parlamentares, projetos. É alguém que o prefeito deve, inclusive, ter uma afinidade importante pensando no bem de Santa Cruz do Rio Pardo. Sim. A gente até no intervalo falava aqui por questões de conhecidos próximos, familiares, e eu lembrei de um episódio que foi há algum tempo
mais de um ano, bem mais, foi da pandemia, então eu fico meio a pandemia que misturou. Deu um então, vácuo, né? Vai para mais de 2 anos, houve uma manifestação em Santa Cruz de professores, profissionais da área da rede estadual também, né? Contra o posicionamento do deputado Ricardo Madalena em relação a pautas entendidas como contrárias aos interesses dos professores. Você participou, inclusive, dessa manifestação. Eu cobri a época pro jornal Sim. Debate, eu estava lá fazendo a cobertura dessa manifestação, ou pro Atual, também não me lembro para quem que eu trabalhava na época. Enfim, coisas da política. Hoje você está assumindo um cargo importante no governo do Diego, que tem como principal aliado o deputado Madalena, que você estava lá num protesto contra ele. Sim. Isso causa algum melindre? Complica alguma coisa ou não? Da minha parte, não. E creio que do deputado também não. Por quê? Porque, infelizmente, as pessoas na política ou fora dela têm muitas vezes a opção de ofender do que fazer um debate político. O debate político não é ofensa. Debater política ou ter um engajamento político é você expor a sua ideia de mundo e ideia de sociedade para construir uma sociedade que você acredita ser melhor. Sim. O meu entendimento, que naquela votação do Ricardo Madalena, no meu entendimento naquela época, é que ele votou errado. E hoje é que ele votou errado. Sim. Não vou chegar aqui e falar, mas agora eu sou amigo. Não é esse o caso. Agora, não é por isso que Ricardo Madalena vai virar uma persona não grata. Naquela ocasião, a minha opinião, e continuo com essa opinião, ele errou. Ele trouxe, não ele, mas o voto dele junto dos outros, trouxe um prejuízo para a questão previdenciária dos funcionários públicos estaduais. Agora, eu também tenho que reconhecer da quantidade enorme de benefícios que ele também trouxe para Santa Cruz do Rio Pardo. Então, olhando globalmente o deputado Ricardo Madalena, ele tem os seus revés, segundo a minha opinião, do voto que eu já citei, mas também tem muita coisa boa. Inclusive, naquela ocasião, e até há 6 meses atrás, no máximo, eu era vizinho do Ricardo Madalena, eu morava na mesma rua. Sim. E só era apartado da casa dele pela casa do pai dele. Pedia um copo de açúcar de vez em quando? Como é que era a relação de vizinho? Era uma relação boa. Na verdade, a minha mulher que tinha uma relação melhor que a mulher dele, e com ele, assim, claro, eu encontrava ele, conversava, tal, normal, né? Mas, veja, eu também nunca confundi a pessoa do Ricardo com o Ricardo político. Agora, eu, enquanto um agente público, eu, enquanto secretário de Educação, eu vou precisar muito de todo mundo que queira ajudar a Santa Cruz do Rio Pardo. E o Ricardo Madalena já deu provas que ele ajuda a Santa Cruz do Rio Pardo. Ele pode ter seus equívocos e, obviamente, se um dia surgir uma conversa, isso de maneira bastante educada, porque não deve ser diferente nada disso, e eu tiver a oportunidade de expor para ele, vou expor sem nenhum problema, sem nenhum melindre. E eu tenho certeza que o Ricardo, ele vai continuar ajudando, na verdade, Santa Cruz, conforme ele vem fazendo. E não acho que ele vai fazer vista torta, porque hoje o secretário de Educação é o Rogério, e o Rogério estava lá naquela manifestação. Não. Eu acho que... Sim. Porque depois disso nós conversamos também, não houve... Sem dúvida. Eu vou abrir espaço agora para as perguntas, para as opiniões. Foram muitas que chegaram até aqui. Vou dar um espaço para a galera. O Fala Povo aqui no nosso WhatsApp 997726110. Começando antes do público geral, Dário Miguel está nos ouvindo, acompanhando. Já ele participa por telefone com as ocorrências policiais. Segunda-feira, Dário Miguel de volta aos estúdios após cumprir rigorosamente a sua quarentena. Ele manda um boa tarde para você, Plina, e faz a primeira pergunta. Deixa eu ver aqui, se teve participação do vereador professor Duzão na sua escolha como secretário. É isso, interrogação, eu não fiz a entonação correta. Certo. Teve participação do professor Duzão, vereador, na sua escolha como secretário? É a pergunta da Miguel. Diretamente não teve. Mas como isso? Bom, porque indiretamente, obviamente que sim, porque nós trabalhamos juntos, eu e o Duzão, somos amigos, né? E muitas vezes na campanha ficávamos conversando eu, o Duzão e o Diego. Então, nós conversávamos sobre tudo, e eu, o Duzão, evidentemente, como somos professores, conversávamos sobre educação. Então, eu acho que isso acabou, obviamente, influenciando o Diego, né, em certa medida. Por quê? Porque o Duzão é amigo dele, inclusive estudou junto. Então, é mais uma pessoa de confiança do Diego que falava bem do meu trabalho. Claro. Então, mas agora... que o Duzão tenha ido lá e dito, olha, escolha o Plina, eu não tenho conhecimento disso, e acredito que isso não aconteceu, tá? Mas se fosse o caso também, não haveria nenhum problema.
Eu sei que o Duzão é uma pessoa bastante decente, que torce por melhor para a cidade e torce por mim também, então eu não vejo nenhum conflito. A segunda pergunta do Dário Miguel. Você pretende voltar com monitoras para o quadro do magistério? Porque elas já pertenceram e foram retirados. E ficar igual a todas as demais cidades da região, já que a educação, segundo o MEC, começa desde o primeiro ano da creche, né? Desde o primeiro ano da creche. Sim. E sobre divergências da carteira digital e física. Deu para entender a pergunta aí? Porque eu também eu não entendo muito desse. A pergunta é: ele fala sobre monitores, né? Se pretende voltar ao quadro do magistério. Entendi. E sobre a divergência da carteira digital e física. Eu não sei o que é isso. Eu também estou meio assim, sem saber, mas deixa eu responder primeiro então a questão dos monitores. Olha, eu preciso me inteirar da legislação. Sinceramente, eu não tinha essa informação de que aqui em Santa Cruz elas já foram do quadro do magistério sair, né? Desculpe a ignorância nesse sentido, mas verificar a legislação, que for legal, a gente tem que cumprir. As pessoas têm que entender que administrar um cargo público, a administração pública, ele é baseado nas regras, na lei, e a gente deve cumprir. Em algumas a gente talvez não concorde, mas e daí? A lei está lá, mude-se a lei, então. Sim. Então, existe um problema, evidentemente, que eu acompanho as reivindicações das monitoras, né, de longa data já, para que se enquadrem, né, como profissionais do magistério e tenham o mesmo salário, enfim, esse tipo de coisa. O que eu noto que existe até certo melindre com outras categorias, por dizer assim, bom, na hora que eu prestei o concurso meu era para professor, o salário era X, né? E elas prestaram um concurso que era para o cargo de monitor e o salário era Y. Sim. Né? Então, as pessoas podem se sentir, vamos dizer assim, pessoas de outras categorias se sentirem lesadas. Entendeu? Tá. Então, de repente, o professor fala, pô, mas então eu fiz isso aqui lá e agora, então tá fácil. Então, por que eu podia ter feito outro, entendeu? Então, pode criar essa celeuma. Mas veja, essa celeuma é questão de relacionamento pessoal, não tem a ver com fator administrativo nem legal, né? Então, sendo a questão da legalidade uma imposição da lei para que isso aconteça, isso tem que acontecer. Primeiro ponto. Né? A gente não vai trabalhar fora da lei. Agora, a minha visão. Bom, minha visão é que vamos ver as funções, o que faz. Porque também fica aquele negócio, porque a gente também tem magistério e não ganha igual professor. Mas é o seguinte também, hoje, né? As monitoras trabalham, deu o seu horário, elas vão embora para casa. Não leva para casa as coisas, não fica pensando 24 horas por dia o que eu vou fazer, aquele aluno meu, né, a preparar a aula. Mas você tem aquele espaço para você preparar a aula. Mas quem é professor sabe, final de semana é trabalho também, sempre foi, né? Então, tem essas especificidades. Veja, então nós temos, conforme eu disse antes, infantil, fundamental 1, fundamental 2, vamos acrescer agora as monitoras. Cada função tem a sua especificidade. Agora, para mim, né, enquanto pessoa, eu não vejo nenhum óbice, né? E enquanto secretário também, para equiparar salário ou não, se for legal, equipara, qual é o problema? Eu pessoalmente, eu não tenho nenhuma objeção em outra pessoa ganhar como eu ganho, por exemplo, né? O que eu não acho é que é certo que eu não ganho um salário honesto, né? Mas que todos ganham, para mim não tem problema, né? Você pode até falar uma questão pessoal ou ideológica, mas para mim eu não comparo as pessoas conforme elas ganham, é conforme elas são, né? Então o salário delas pouco importa. E se todo mundo ganha a mesma coisa, então nem problema também, porque eu não vou ver o salário, vou ver a pessoa. Mas né? para além de uma posição ideológica, filosófica, é uma questão prática, né? As monitoras imaginam que a pergunta chegou ao Dário e ele repassou, elas querem saber se há, no entendimento do secretário, se é viável, se é possível, se ele concordaria em recolocá-las na função de magistério, que elas vão ter um ganho para elas no salário. Você está dizendo que não teria óbice da sua parte. Não, da minha parte não. Certo. Não é um problema, mas veja, eu tenho que ver como que as coisas funcionam ali. Sim. Né? Mas ninguém está prometendo que vai acontecer. Não, a gente quer saber qual é o pensamento seu a respeito desse assunto. Não vejo problema. É claro que é sempre aquela coisa, ordenamento de despesa e tal, né? Tem que ver tudo um cálculo, mas enquanto pessoa pessoalmente, não, para mim não. Eu acho até, por exemplo,
Eu acho que deveríamos pagar melhor, né, os lixeiros profissionais da limpeza. Sim. Eu não vejo problema, né? Eu, por exemplo, quando morei na Europa, eu trabalhei muito na Alemanha. E na Alemanha, eu tive oportunidade de conversar com várias pessoas. E lá o lixeiro ganha muito bem, obrigado, né? Igual uma pessoa normal, tem um trabalho bastante digno, é reconhecido, né? Então esse disparate, claro, né, social que nós temos cultural, é uma questão cultural, né? Então eu entendo que é difícil para algumas pessoas falar, não, mas a pessoa lá, enfim, é isso, né? Agora, eu percebi discussões, toda discussão num ambiente democrático é bem-vinda, dentro de parâmetros de respeito, legais, mas há pouco, quando discutiu-se o rateio do Fundeb, entendo o argumento de todos os lados, mas alguns ali esbarravam nessa questão quase que vou te contar, preconceito de classe, no caso classe funcional. Sim. A forma, mas vai ganhar o mesmo percentual do Fundeb que nós. Há argumentos técnicos com ele, mas muita gente falou uns absurdos também na internet que eu vou te contar. Mas vamos tocar o barco aqui, Plina. Até peço para você ser mais telegráfico nas respostas, só para dar tempo da gente passar por todas as manifestações da galera. Okay. Aqui tem uma mensagem do nosso amigo Dr. Matheus Caraça, veterinário. Boa tarde, Diego. Acho que o Plina foi um bom nome para a pasta. Gosto muito da organização da eleição na Escola Arnaldo quando ele estava como diretor. Uma sugestão: abrir cursos de programação, porque programação é o novo dirigir. Todos um dia vão ter que saber programação. Obrigado, doutor Matheus Caraça, pela mensagem, pela observação aí, elogio feito ao convidado. Quem mais está interagindo conosco rapidamente é a Laura. Se puder, pergunte a ele sobre pasta da educação especial. Qual trabalho pretende realizar? Até a gente falou passando sobre isso, né? Sobre a questão da educação especial. Quer comentar mais alguma coisa, Plina, sobre esse assunto? A educação especial já existe atendimento em todas as escolas e obviamente que a gente precisa adequar, né, em algumas coisas, e essa adequação ela segue a mesma linha natural que o doutor Caraça disse aí, que eu considero um grande amigo, apesar de não vê-lo, que foi meu aluno. Sim. Né? E se é aquele que eu estou pensando, evidentemente. Que é o seguinte: hoje está tudo passando pro virtual, né? Estão criando aí metaverso, enfim, esse é o futuro e é inevitável. Eu mesmo tenho usado muito o celular na sala de aula, eu, através do Smart View, coloco na televisão e estou usando para isso, né? Então tem a ver com a questão tecnológica que o Caraça disse e da educação especial também, né? Porque a educação especial também tem que se adequar, porque educar é preparar para o futuro, né? Então, você tem os trabalhos normais que fazem ali, sem nenhum problema, ótimo, mas também essa evolução tem que ter. É constante. Perfeito. Seguimos aqui com as manifestações. O Patrick Arada, boa tarde a todos. Gostaria de saber do secretário o que ele acha da mediação escolar. Se ele conhece esse tema, que é muito novo, para minimizar os conflitos existentes dentro da escola. Lembrando que o mediador é um terceiro imparcial, possibilitando o diálogo entre conflitantes. Desejo muito sucesso ao secretário. A palavra aqui do Patrick Arada. Obrigado, Patrick. Eu conheço sim, tá? Eu trabalho no estado também. No estado nós temos o professor mediador. As escolas estaduais hoje, todas elas têm esse professor mediador que faz esse meio de campo entre as pessoas. É uma ótima ideia, né? E ela pode, sem nenhum problema, ser implantado também na rede municipal. Paula Moretti, Bernardino e Ourinhos tem professores especialistas em autismo para acompanhar. Por que Santa Cruz não tem? Ela manda um abraço para você. Pergunte, deixa eu ver. Por que o professor contratado em 2021, que trabalhou mais que 208 dias, não teve direito ao Fundeb e nem ao bônus, pois nos anos anteriores sempre pagaram? Então são dois temas aí. Sim. Professores treinados para atender as crianças com autismo, porque em Santa Cruz não há, segundo o ouvinte, Paula, e essa questão de professores contratados em 2021 que não tiveram direito a bônus e Fundeb. Sim. A questão dos professores, a primeira pergunta, é o seguinte: os professores recebem formação para as necessidades. Havendo necessidade de lidar com um aluno autista de uma formação, a prefeitura já até forneceu alguns cursos e não tem problema em fornecer, né? O que a pessoa não pode confundir, e a Paula não está confundindo, eu conheço, é o quê? É que uma profissional formada em medicina psicológica ou pediátrica para lidar com autismo. Isso não vai ter. Esse trabalho quem faz é a saúde. Agora, o profissional que vai estar acompanhando o autista, ele obviamente tem que ter um treinamento, né, na área para saber como lidar.
Seguindo rapidamente para dar eu acho que eu não... É sobre isso. A outra pergunta sobre os professores contratados de 2021 que não tiveram direito ao rateio do Fundeb e ao bônus. Olha, eu não participei disso, né? Mas até onde eu entendo, porque houve um entendimento da lei, né, de que eles não entrariam. Foi justo ou não foi? Bom, eu tenho visão dos dois lados e acho que os dois lados têm razão. Eu acho que em certo modo foi injusto. Agora, dizer que foi injusto não quer dizer que tenha sido ilegal, né? Então essa questão inclusive está sendo tratada na prefeitura. Sim. Alguns professores entraram com requerimento, né? E só que hoje isso cabe ao jurídico da prefeitura responder, não à educação. Sigamos rapidamente, tem muita pergunta, não vai dar tempo infelizmente, eu acho que de ler todas aqui, ó. Diego, dê parabéns ao Rogério e também pelo neto ou neta que vem aí. É neto. É neto. Elisandra Dias. Mandando um abraço. Um abraço, vai vir um neto por aí. Vai vir um neto, você vovô. Tá marcado pro dia 11 de março, que é inclusive o aniversário da minha filha. Então, vamos ter muitas comemorações de aniversário e de você 2 aniversários, né? E nesse ano o aniversário de nascimento. Parabéns aí pra família. O Renato, Diego, não estamos entendendo a resposta. A pessoa seria usada em outra função. Eu acredito que sempre vai haver pessoas com deficiências na rede estudantil. Eu tenho minha filha sobre aquela questão de o problema entendido isso, no sentido de contratar alguém. Exatamente, e depois de um ano você já não teria mais a demanda e fica um profissional. A opinião do Renato é que sempre, aliás, e no caso do autismo a gente tem visto cada vez mais diagnósticos também no caso de autismo. Ele tem essa opinião de que na verdade, pelo jeito, sempre vai precisar desse profissional. É a opinião que o Renato está vendo aqui. Eu acho que ele tem razão, mas veja, a gente trabalha conforme a demanda que vai acontecendo, né? A gente não pode pegar e contratar lá, vou deixar 5 monitores aqui na Secretaria de Educação, quando surgir uma pessoa com autismo. Infelizmente a administração pública tem disso também, né? Porque se você contrata demais, deixa entre aspas pessoas sobrando, né? Você também pode receber alguma sanção do Tribunal de Contas, né? Então, mas o interesse, eu quero que ele fique tranquilo, porque o interesse da administração do prefeito e da administração da pasta, no caso eu, é de ter resolvido todos esses problemas, que não falte, né? Mas, veja, eu já disse antes, a moça que foi me procurar, né? Nós vamos conversar terça-feira. Sim. Sendo possível, vai ser atendido. Pergunte sobre a ETEC, se mudará para o prédio da antiga faculdade. Tem alguma informação? A informação que eu tenho... Colégio Ave Maria, né? Isso, a informação que eu tenho é que vai sim mudar, né? Não posso confirmar 100%, porque eu não participei disso, mas a informação que eu tenho é que vai mudar, né? Que o Francis já esteve até olhando lá, né? Mas eu não sei como que isso vai acontecer, ainda não estou a par, mas a informação que eu tenho é que irá mudar. Inclusive, existe, né? Até uma intenção da gente mudar a Secretaria de Educação, que já fui lá um tempo, para voltar para lá de novo. Sim. Porque tem questão da acessibilidade, tudo, que onde está o prédio da Secretaria hoje não tem. Mandar um abraço pro nosso amigão João Otávio, gosta muito de rádio, tá sempre ligado aqui na gente. Ele disse, Diego, eu sou autista, se eu tivesse alguém que me ajudasse como monitora, seria muito bom para mim na escola, porque eu tenho muita dificuldade. É um garoto espertão, sempre ligado na gente aqui. Dou aula pro João, meu aluno. Então você já tá por dentro. João querido. Muita gente fina. Boa tarde. Sim, boa tarde também, mandou boa tarde aqui. Sônia Salles. O estigma de aprovado ou reprovado ficou realmente marcado na sociedade. O que muitos pais, às vezes, não entendem é que cada criança é diferente, não aprende da mesma forma que a outra. Um lado negativo do ensino seriado é esse, né? E aqui estou torcendo por uma ótima gestão do novo secretário. Será que ele tem conhecimento de escolas não seriadas, como o modelo da Escola da Ponte, do projeto Âncora em Cotias? A Sônia Salles falando aí. Então, Sônia, um abraço para você também. Essa escola de Cotia, eu já ouvi falar, mas não tenho muito conhecimento não. Agora, a Escola da Ponte, eu tenho bastante conhecimento, né? Já li sobre, já ouvi palestras sobre, inclusive com, se não me engano, José Pacheco, que foi o idealizador da escola, uma vez que ele veio em Santa Cruz, chamado Camões, eu era professor do Camões, então eu tive a oportunidade de ouvir a palestra dele e conversar com ele depois, né? Porque ele ficou ali conversando, então tenho sim, né? Eu acho muito interessante tudo. Agora a nossa estrutura foi toda montada em seriada,
né? Então, conforme eu tive uma fala antes, eu acredito que você tenha escutado, nós precisamos rever alguns pontos, porque tudo você tem que evoluir a todo momento, e cada vez mais depressa no mundo de hoje. E a educação também não é diferente, né? Então nós já descobrimos a duras penas que ficar reprovando aluno não resolve muita coisa, né? Mas nós também não podemos deixar um aluno sem um determinado conhecimento, principalmente aquele da alfabetização, né, para trás, porque não pode reprovar também. Então esse, você tem razão, é o problema da escola seriada, mas nós precisamos criar maneiras, pensar e criar e implantar maneiras de que as coisas se deem em bom termo sem essa classificação de reprova. As escolas do município são muito boas, mas pena que são poucas, que tem ensino fundamental. Não sei se é fundamental ou integral. Está dizendo fundamental. Fundamental não tem integral. Teria que aumentar as salas na escola Arnaldo. Tentei vaga lá na segunda série do ano passado e não consegui. Elisete Sacomã Menegaso. Falta sala? O que você acha? Já emendando, teve outra pergunta sobre isso. Escola integral. Isso. O que você pensa sobre isso para a rede básica? Vamos lá. Olha, escola integral é um divisor de águas, né? E é também um divisor de opiniões. Por quê? Porque eu conheço muita gente que tem filho na escola integral e o filho detesta a escola integral, né? Inclusive a família, eu não quero ficar lá o dia inteiro, enfim, né? Tem essas coisas aí. Tem gente que acha que é essencial, né? Eu acho que é essencial que a gente tenha uma escola de qualidade, né? Agora, se ela é integral ou não, já é outra discussão. Eu acho bacana, gostaria, sim, também acho, né? Mas eu vejo essa escola integral um pouco diferente daquilo que de repente a maioria vê. Na questão específica de Santa Cruz, nós temos várias escolas estaduais que estão se tornando escolas integrais. O problema, Diego, sabe o que é? É que quando uma escola se torna integral, numa PEI, né, no estado, ela dispensa 40% pelo menos dos seus alunos. Porque não tem uma estrutura física que suporte quem estuda de manhã, quem estuda à tarde. Não tem, né? Então, o Arnaldo pode virar integral, ou então o Frei José Maria Lorenzetti pode se tornar integral, ou então o Sebastião Jacinto, né, que atende o ensino fundamental, também pode. Não pode. Né, Marisa Rio, não pode, porque não tem sala. Simples assim. Não é que nós não queremos, nós estamos contra. Não, hoje não pode. Precisa construir mais salas no Arnaldo. Foram construídas mais 3 salas. Tem 18, agora acho que tem 21 ou 22, se eu não me engano. Sim. Né? Mas o que acontece? Foi para suprir uma demanda que a gente não conseguia suprir, que os nossos primeiros anos estavam em outros prédios, porque não dá para atender ali. Então, quer dizer, abriu sala, já lotou. Né? Então, claro, aumentar o número de alunos que possa atender é uma questão difícil. Então, eu acredito que, inevitavelmente, por conta da demanda que está sendo criada pela criação das PEIs no estado, o município está sendo sobrecarregado de pedido de matrícula. Sim. E então nós vamos ter que fazer todo um estudo, toda uma conversa com o estado, né? Talvez isso tenha acontecido, eu não tenha tomado conhecimento, mas o estado deveria dizer o seguinte: olha, a intenção é que essa escola vai se tornar PEI. Então, prefeitura, né, vocês vão ter 3 anos aí, no mínimo, né, para você construir uma escola. Porque senão eu vou fechando a escola estadual e a demanda vai para onde? Já foi fechada a escola de Sodrélia, né? Já foi feito PEI no Boa Morte, já foi feito PEI agora no Cearinha e no Zilda. Quer dizer, onde que vai o excedente? Né? Vai para o município, porque o que está sobrando é só o município. Perfeito. A última pergunta da audiência, muitas ficaram para trás, agradeço a todos pelas participações, mas nós temos que liberar o convidado e também encerrar o programa daqui a pouco aqui. Rendeu muito a entrevista, foi excelente até aqui. Esse é um tema aqui, ó, que perguntou a Isabel, que transita pela política, sobretudo a política dos últimos anos, mais acalorada, polarizada, que é o termo da moda, já até desgastado, enfim. Mas também tem a ver com questões de sala de aula, de currículo. Claro. A opinião do novo secretário é sobre questões de educação sexual em sala. Inclusive um termo que se cunhou ideologia de gênero, né? Qual que é a sua visão a respeito dessas temáticas agora, enquanto secretário de educação? Certo, eu acho o seguinte: eu, enquanto professor, enquanto filósofo, que é a minha formação, conhecimento nunca é demais e conhecimento liberta, certo? Então, com relação à educação sexual,
Quando a gente fala essa expressão, muita gente pensa que vai ensinar a criança a ter relações. Pelo amor de Deus, não é nada disso, né? Inclusive, na disciplina de ciências, já estuda o corpo humano, os órgãos genitais, né? Isso também é educação sexual. Muitas vezes ocorre, Diego, de alguma criança que esteja passando por uma situação de abuso em casa, né? Ter despertar em sua mente que ela está sendo abusada no momento em que ela começa a aprender na escola sobre essas coisas. Até porque as estatísticas mostram que a grande maioria dos casos de abuso acontece dentro de casa, né? Dentro de casa. Por familiares ou pessoas próximas, infelizmente. Então, eu não tenho nada contra a educação sexual, desde que ela seja feita da maneira correta. Porque a educação sexual, ela não tem ideologia, né? Não é para ensinar alguém a ser hétero ou a ser homo. Isso é relevante, né, por fator da educação. A gente tem que... A educação, a pessoa tem que entender, é a preparação do ser humano para a vida, né? E na vida, muito fatalmente, todas as pessoas, vai chegar um momento, que no meu entendimento deve ser um momento adequado, de um relacionamento amoroso ou sexual. Não é, evidentemente, no caso da nossa secretaria, no ensino fundamental, infantil, fundamental 2, obviamente, né? Agora, aquilo que já traz a LDB, a BNCC e a apostila, enfim, que é vinculada com relação à educação sexual, tá ótimo e tem que ser feito do meu entendimento. Agora, não se confunda, por exemplo, discussão de gênero com ideologia de gênero. Discussão de gênero é para falar o seguinte: olha, a mulher tem jornada dupla normalmente, a mulher, ela normalmente trabalha na mesma função, ganha menos. Então, são direitos da mulher, né, que aos poucos estão sendo concedidos, né, mas que não tinham por causa dessa discussão entre mulher e homem, que são gêneros diferentes. Agora, ideologia de gênero entre essa questão LGBTQI+, aí, que agora aumentou. Eu não acho que a escola deva ser um local de proliferação de ideias, ou a favor ou ao contrário. Eu acho que a escola é um local de informação, porque é como um jornal, é como o giro de notícias. Ele te dá notícia, a opinião é sua. Exato. Né? Então, eu acho que conhecimento não é demais, o conhecimento bem dado é importante. Agora, quem vai decidir o que fazer com o conhecimento é o aluno e a sua família. Por falar em conhecimento nunca ser demais, eu concordo com tudo que você falou aí. A gente também pensa às vezes no conhecimento que é de menos, quando falta. Uma curiosidade, o episódio envolvendo a citação de Bertolt Brecht, né, que a Câmara, de maneira tardia, reparou, né? Onde foi tirado de contexto uma declaração sua durante as últimas eleições presidenciais. Foi feita uma montagem tosca com fotos do movimento político, né, que estava acontecendo em Santa Cruz, e aí interpretando literalmente que as suas palavras se referiam àquelas pessoas, talvez por má fé, mas também muito por ignorância, que eu imagino que as pessoas fizeram aquilo. Houve um misto de ignorância e má fé. Imagine que Bertolt Brecht é o personagem da escolinha do professor Raimundo no máximo, né? Então, é um pouco de má fé e um pouco de ignorância. Claro. Tardiamente foi feita essa reparação. Você foi repudiado oficialmente pela Câmara, que representa o povo de Santa Cruz, e depois isso foi revisto. Não sei se as pessoas que na época, todas elas que participaram, voltaram atrás. Talvez faltou um pouco de humildade, né? Mas como é que esse episódio repercutiu para você? E agora, enquanto secretário, você também depende você vai ter mais contato com a Câmara, tem que ter esse diálogo. Como é que repercutiu para você isso aí? Olha, no decorrer da minha vida, eu sempre iniciei, terminei, deixei algumas coisas. Mas sempre as portas ficaram abertas. Eu jamais me desentendo com as pessoas de uma maneira que eu não tenha mais contato com elas, né? Nunca será a minha intenção. No caso específico disso aí, vou fazer uma breve histórico, né? Tava a eleição e ocorreu do Bolsonaro ter levado aquela facada. O Bolsonaro estava internado, o Mourão, o vice, deu uma entrevista e disse o quê? Olha, qualquer coisa a gente troca, né? Eu vou como presidente, tudo. Naquele dia, o candidato Ciro Gomes deu uma entrevista. E nessa entrevista ele citou o assunto da facada, evidentemente que estava no coisa, e disse o seguinte: tá vendo? Já o Mourão,
ele quer tomar o lugar do Bolsonaro. É que nem o Bertoldo Brecht disse, né? As cadelas do fascista estão sempre no cio, né? Que essa frase, gente, para quem não conhece, o Bertoldo Brecht é um teatrólogo, um escritor, um ensaísta alemão que viveu todo aquele momento terrível do nazismo, né, crescente na década de 30 na Alemanha e 40, e lutava contra o autoritarismo, né, contra o radicalismo, contra né, fascista. Contra fascista, né? Então, não é uma frase assim, olha, porque depois falaram assim, não, porque chamou a mulher de cadeia. Onde está escrito mulher de cadeia? Não está escrito. Mas por que as pessoas pensaram isso? Porque aí houve isso aí. E eu passando ali no Facebook, no outro dia, um amigo meu, ex-aluno, hoje um engenheiro, que na época havia saído do cursinho, estava começando a cursar, e tinha sido aluno meu no cursinho, né? Colocou um comentário lá, né? Com essa frase do Bertoldo Brecht. Eu simplesmente compartilhei, passou assim, compartilha, mas nada, ficar pensando em política e nada, né? Eu entendi porque eu tinha assistido a entrevista, enfim. E depois uma pessoa foi lá, pegou essa frase, juntou com um monte de foto, infelizmente, da namorada dele, do filho dele ou da filha dele. Sim. Colocou tudo ali e disse que eu tinha colocado. Esse cara é meu amigo. Ele estudou comigo no primeiro ano, ele estudou comigo no segundo ano, e ele estava deprimido na casa dele. Depois ele se arrependeu, nós conversamos. Foi feito um documento dizendo que era ele assinou, reconheceu firma, eu entreguei na Câmara. Né? Então, que ele próprio reconheceu. Ele próprio reconheceu que foi ele que fez e eu não tinha nada a ver com isso. Agora, o que aconteceu? Diante disso, ou seja, solucionada a questão da ignorância, né, de não conhecer o Bertoldo Brecht enfim, né, a história. Todo, né? Exatamente. Sim. Aí entra a má fé. Porque sabendo que aquilo era uma fake news, sabendo que era mentira, o vereador que tinha proposto a moção de repúdio havia passado, o que ele fez? Ele falou assim, ou seja, fiz errado, né? Sim. Aí foi lá e propôs de novo para tirar, naquela ocasião. E sabe por que não passou para tirar? Porque ele propôs para tirar e não votou. Sim. Né? Então, veja, isso aí não é má fé? Sai do muro, meu. Sim. Né? Enfim, agora... esse vereador, que hoje não é mais vereador, eu tenho contato com ele muito dificilmente, mas já encontrei ele em alguns locais, inclusive na campanha, mas em casa de amigos em comum. É o João Marcelo. Que é o João Marcelo. Que tem um cargo de diretor da Codesan. Nunca destratei ele, né? Enfim, cumprimento, porque a educação é para todo mundo. Agora, naquela ocasião, eu acho que ele, no mínimo, perdeu um momento de ficar calado, né? Mas é vida que segue, né? Ele estava na Codesan, e é um dos diretores lá, e nós temos muitas obras da pasta da educação com a Codesan. Então eu vou lá de coração aberto e espero ter um ótimo relacionamento com ele também, por que não? Porque não se trata do Rogério que fora repudiado, se trata do secretário de Educação e, acima da minha pessoa, a educação da cidade. É isso. Rogério Plina, novo secretário de Educação de Santa Cruz do Rio Pardo, uma longa, mas muito elucidativa entrevista. Espero que a gente tenha outras oportunidades aí para falar de temas mais pontuais. Espero que você tenha sucesso à frente da educação de Santa Cruz. Repito, uma área absolutamente fundamental. É chover no molhado falar que a educação tem que estar no centro da tomada de decisões da administração como um todo. O sucesso do secretário quer dizer que a pasta vai bem, por consequência os profissionais estão sendo valorizados, os alunos vão ter um ensino de qualidade. Estaremos aqui para reconhecer tudo que for muito bem feito e também eventuais críticas. Você disse bem, a gente traz sempre o fato, mas também fazemos jornalismo opinativo, separando o que é o fato, o que é a opinião do apresentador, do jornalista no caso, mas aqui na 104 FM a gente faz questão disso, né? De trazer os fatos, reconhecer o que é bem feito, eventualmente pontuar o que a gente entende como errado, e a gente também não tem, a gente pode estar errado, inclusive na crítica, mas eu desejo muita sorte aí nessa nova fase. A educação vinha meio, pelo menos essa questão administrativa, patinando, espero que agora entre nos trilhos. Sucesso, conte com a 104 FM. Muito obrigado. Confirmando, quer mandar um recado, alguma coisa aí? Eu quero mandar da Xuxa, né? Um abraço aqui, blá, blá. Eu quero mandar um abraço pra minha mãe, pro meu pai, pra você, né, TV? Pra minha mãe, pro Adriano, lá, companheiro da minha mãe, principalmente pra minha esposa Andréia, né? Pro meu filho Nicolas, minha filha Amanda, né? E a família da Amanda, que é o neto e... Tá crescendo a família, né? Tá, é o neto que é o marido, né? Certo. E o neto que tá vindo agora, que é o querido Benício. E para todos meus amigos, evidentemente. Valeu, Plínio, obrigado, até a próxima. Confirmando, hora certa, agora, deixa eu pegar aqui, 14h01, rápido intervalo, na sequência, ocorrências policiais. Segura aí.
Notícias policiais. Plantão policial, oferecimento de Maditrate. E atenção, pessoal, todo mundo sabe que estamos vivendo dias de adaptação, não é verdade? Tempos de oportunidades, mudanças e mais do que nunca, a gente tem transformado dificuldades em possibilidades. E é neste momento que a gente deve olhar para o lado e ver quem sempre esteve com a gente. E claro, estou falando da Maditrate. Sabe por quê? Em mais de 20 anos de trabalho, a Maditrate foi capaz de transformar a vida das pessoas, dos seus lares e seus sonhos, fornecendo madeiras tratadas de qualidade, material para a construção e contribuiu para o progresso da construção civil e do setor agro de nossa região. E neste momento não está sendo diferente. A Maditrate continua com a gente, sempre juntos, hoje, agora, durante e depois que tudo isso terminar. Afinal de contas, transformar a nossa vida para melhor é o negócio da Maditrate. Maditrate 3332 6080 ou 3332 6081. Ligue agora. Plantão policial, oferecimento de Pet Shop Estilos. No bairro Ponte Nova tem o Pet Shop Estilos, o melhor para o seu pet de estimação. Serviço de banho e tosa higiênica, hidratação, tosa na tesoura, tosa bebê e tudo pelo melhor preço da cidade. Pet Shop Estilos tem o serviço de taxi dog para toda a cidade. Ligue ou envie mensagem pelo WhatsApp 997916269. 997916269. É o seu amigo ou amiga em boas mãos, com os cuidados merecidos. Rações das melhores